O mundo inteiro celebra a 8 de maio o aniversário do Dia da Vitória, marco final da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o desfecho do pior confronto que a humanidade já havia enfrentado não conseguiu, nem poderia, apagar por completo as milhares de marcas que a guerra deixou. Dentre os poucos sobreviventes que ainda estão entre nós, teve gente que não soube, tem gente que nunca vai saber o que foi fazer na Itália. Para nós, tudo resumido hoje, nesse monumento, no Rio de Janeiro. No subsolo do monumento está o saldo trágico da guerra. Restos mortais de gente que saiu do campo para os combates. Na biblioteca e nos arquivos do Exército, através de fitas, registros e fotos, se vai buscar algumas verdades que nem todos os brasileiros sabem. Os Estados Unidos não queriam os soldados do Brasil, pelo menos num primeiro momento. Roosevelt disse a Vargas, quando lhe ofereceu tropas, que não queria soldados brasileiros na luta. Eles queriam apenas a utilização das bases do Nordeste pelo seu posicionamento estratégico para apoiar as ações no norte da África e no Mediterrâneo e as matérias-primas e alimentos do Brasil. Não acreditavam que um homem subdesenvolvido brasileiro e sem experiência de combate pudesse enfrentar os terríveis soldados treinados no eixo, no clima europeu, bem como alegavam eles também que não tinham equipamento e armamento para dotar o exército brasileiro de material necessário para a guerra. Mas Getúlio, sob a insinuação de Oswaldo Aranha e de Igor Monteiro, inteligentemente queriam tirar proveito desta situação, armando 3 divisões para o Exército Brasileiro. E, sobretudo, sabedor que os aliados só iriam permitir que se sentasse à mesa de paz, de reparações de guerra em Paris, aqueles países que realmente tivessem dado uma contribuição em sangue, razão pela qual o Brasil insistiu e, depois de muita insistência, os americanos aqueceram, não em fornecer equipamento e receber 3 divisões, mas apenas uma divisão na Itália. O general McClark, comandante das forças aliadas na Itália após a guerra, procurou atenuar a rejeição. Então, um dia, eu recebi uma mensagem através do General Marshall dizendo que o Brasil enviaria os seus filhos para lutar na Segunda Guerra Mundial. O Brasil declarara guerra ao eixo e era o único país da América do Sul ou Central que ia contribuir na luta. Poderia eu aceitá-los no meu 5º Exército? Considerei bem o assunto, pois sabia das complicações, os problemas, a diferença de línguas, o treino. Eles não estavam acostumados ao frio que iriam enfrentar. Mas julguei mais importante firmar a nossa amizade com o Brasil e disse sim, eu teria muito prazer em servir com eles. A guerra para os alemães tinha começado muito antes. Em 1938, a Alemanha começa a se preparar para ela. A surpresa é a principal arma de Hitler. Fanatizou as massas e, para isso, usou seus próprios militares. Depois de ocupar a Áustria e a Tchecoslováquia sem resistência, ordena a invasão da Polônia. Depois da Noruega e os Países Baixos. Empolgado, Hitler constrói navios, quer expandir seus domínios além-mar em direção às Américas. Desafia os Estados Unidos, mina o Atlântico, afunda o mercante brasileiro Buarque em fevereiro de 42 e produz a ira no povo do Brasil ao torpedear o Baipendi a 15 de agosto de 42, precedendo a uma série de dezenas de outros navios. O Brasil se sentiu desafiado e ultrajado. O povo ofendido vai às ruas. É decretado o estado de guerra por Getúlio Vargas, acusado por muitos de ter namorado antes os nazistas. E o Getúlio era um homem do governo forte. E um político por excelência na sua formação positivista. E ele habilmente tentou conduzir a nação para os melhores caminhos, de modo a não sacrificar esse país.
É possível que ele tenha tido as suas preferências de um lado ou do outro lado, mas também é sábio que ele permitiu que os nossos oficiais de Estado-Maior tivessem contatos já com os Estados Unidos, permitindo assim uma antecedência de estudo das possibilidades do Brasil preparar para a guerra desde 1939. O fato é que com a guerra, o Pacífico brasileiro de outrora é tirado do campo e vira soldado a toque de caixa. No treinamento às pressas, até lata de goiabada virava mina no faz de conta de combate. Nossas tropas agiram de uma maneira espetacular, porque se atentarmos que estávamos com um clima completamente diferente, que tudo aquilo que nós havíamos aprendido aqui no Brasil não nos serviu para nada lá, porque era um material que nós íamos usar, não só as enfermeiras quanto os soldados, era completamente diferente daquele que nós tínhamos aqui no Brasil. Basta dizer que no início, aqui se fazia treinamento de mina, era uma lata de goiabada com um pavio de barbante, que dizia, faz de conta que isso é uma mina. E lá chegando não era, era para valer. Vem a hora da verdade. Nossos jovens pracinhas embarcam, desacreditados, rumo ao desconhecido, para matar ou morrer, de moral um tanto baixo para pensar em voltar com vida. Só aí, 4 anos depois da Alemanha pronta com o melhor exército do mundo, o Brasil começa a aparelhar a indústria e a produção agrícola para o combate. Surgem os soldados da borracha, trabalhando nos seringais. Enquanto isso, o primeiro escalão, com 5.075 homens, de um total de 25.334, chegava a Nápoles, a 16 de julho de 44. As enfermeiras também, sem qualquer experiência de atuação em combate, foram engajadas a partir do voluntariado. A nossa trajetória na Itália foi uma trajetória dificílima. Porque, primeiro que tudo, todo o treinamento, todo o trabalho que nós íamos fazer era completamente diferente do que estávamos acostumados aqui no Brasil, em matéria de organização e material. Segundo, o idioma. Nós tínhamos seções brasileiras dentro dos hospitais americanos. Então, o problema era seríssimo. Mas nada desanimava as meninas. Os brasileiros receberiam ainda um treinamento do exército americano em São Pietro, mas foram atacados antes. Eles mal tinham chegado naquela área e nós estávamos a recebê-los quando fomos atacados pelos aviões e artilharia alemães. No próximo bloco, por trás dos grandes eventos da guerra, desses que ficaram mais conhecidos, famosos e até viraram filmes, existe mais do que qualquer história oficial é capaz de supor.